Oi, minha gente bonita, que bom poder conversar com você neste momento, no segundo vídeo desta semana. Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos conversar sobre se impor. Você consegue se impor? Isso é fácil? É difícil para ti? Como é que é? Assiste esse vídeo e vamos pensar um pouquinho nesse assunto. Muito bem, sabe que esse assunto, gravar sobre esse assunto, para mim é muito importante. Porque foi uma coisa que eu demorei para aprender na vida. Meus pais, principalmente o meu pai, minha mãe também, mas principalmente o meu pai, ele sempre me ensinou e sempre me disse o seguinte: Fran, você não pode passar pela vida sem se impor, você precisa mostrar, limites para as coisas e para as pessoas, você tem que dar a tua opinião, você tem que se posicionar nas situações. E eu entendia isso de determinada forma, que eu deveria, sendo quem eu sou, conviver bem com as pessoas. Eu cheguei num momento da minha vida que eu fiquei um pouco sobrecarregada. Até que um dia eu passei por uma frustração bem grande na minha vida. E essa frustração, ela me derrubou, ela me deixou no chão, assim, e eu aprendi uma coisa bem importante. Que eu tinha dito sim pra tudo. E aí, quando eu passei por essa baita frustração, eu entendi uma coisa bem importante. Esse meu jeito não serviu pra nada. Não adiantou de nada. Agir assim não adiantou de nada, nada mesmo. E eu levei uma baita de uma frustração, uma baita de uma rasteira. E quando eu tava lá no chão, eu aprendi assim uma coisa que virou um lema pra minha vida. E eu quero falá-la pra ti agora. Eu aprendi o seguinte: gente boazinha não é respeitada. E talvez pareça até um pouco chocante você ouvir isso, mas é verdade. Talvez soe um pouco estranho pra você ouvir isso. Mas deixa eu te explicar, nós devemos sim ser pessoas bondosas, mas é na necessidade dos outros, porque se nós não avaliarmos as situações, as pessoas elas vão nos engolir. Isso é muito sério, e a gente precisa impor alguns limites. E eu aprendi que não impondo limites, sendo alguém sempre disponível, alguém sempre prestativa, alguém que não colocou limites nas situações, não adiantou de nada. Eu vou te dar um exemplo agora. Se você me conhece, vai ficar mais fácil de você entender, mas se você não me conhece, faz um esforço aí. Meu pai é quem está segurando a câmera nesse momento, é meu grande companheiro. Meu pai é alguém muito original. E meu pai às vezes faz umas coisas engraçadas, às vezes umas coisas que a gente fica pensando assim, mas as pessoas que convivem com ele, aceitam ele como ele é. Por um motivo simples, porque ele é original. Por que ele é original? Porque ele tem posicionamento nas situações. Quando eu falo que você tem que se impor, é isso que eu estou falando. Você tem que ter um posicionamento na situação. Por exemplo, quando alguém pensar em uma situação e pensar em você dentro daquela situação, essa pessoa ela tem que ter mais ou menos uma ideia de como você agiria. Porque o teu posicionamento, ele tem que ser um posicionamento coerente com quem você é. Então, por que você precisa ter esse posicionamento, se impor? Para que você não perca a tua identidade. Porque se você não mostrar para as pessoas quem você é, se você não for original, se você não tiver um posicionamento, o que você vai fazer? Você vai dar o direito para as pessoas de criarem essa tua identidade. Entende? E não é assim que funciona. É a gente que diz quem a gente é, não é o outro. É eu que coloco limites nas situações, não é o outro. É eu que digo quem eu sou, não é o outro. O segundo motivo por que você precisa se impor é para você ajudar o outro a lidar contigo. Às vezes as pessoas não conseguem lidar contigo porque elas não sabem exatamente quem você é. Ou elas não sabem exatamente como você pensa. E se você colocar limites, as pessoas vão conseguir se relacionar contigo de uma forma até melhor. Elas vão parar de falar coisas que você se sente chateada. Elas vão parar de te propor coisas que você não se sente confortável. Porque isso vai abrir portas para o outro conseguir se relacionar contigo. Então, se você não sabe quem você é, os outros também não sabem quem você é. E aí é importante que você fale isso para as pessoas, que você demonstre isso para que abra portas de maneira até positiva para ti. Para que você tenha mais oportunidades, para que você seja alguém de confiança, que alguém diga assim, não, pode contar com a Fran, porque ela pensa assim e ela é assim, eu confio nela. Ou então, não conte com ela, porque ela é contra esse tipo de posicionamento, ela não vai aceitar. Então, pessoal, é isso. Que nessa semana, agora que já está encerrando a semana, você pense nisso. Se tu tem sido alguém que não está conseguindo te posicionar na situação, não está conseguindo te impor,
Cria coragem e te defenda, porque tu é o maior representante de você mesmo nesta terra. Você que conhece teus sonhos, tuas dores, você que luta por ti, cara. Então assim, ó, tu tem que te defender, tu tem que te preservar, tu tem que cuidar do teu emocional. E aqui vem uma coisa importante. Eu gosto muito de um verso bíblico que está no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, que diz assim, ó: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, de boa vontade vai ser concedido. Então, eu te dou esse conselho, pede a Deus e Ele vai te dar sabedoria, porque Deus é assim, Ele não quer que você seja pisado por ninguém, e Ele também não quer que você pise em ninguém, então Ele vai te dar esse equilíbrio bem legal. Grande beijo pra você e nós nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.